disse a respeito do livro de Gênesis, mas nós vamos ficar com aquilo que está escrito na Bíblia, que é o que nos interessa. Porque nós temos um grande erro e um erro muito grave que nós cometemos quando nós lemos a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia como assembleiano, ou nós vamos ler a Bíblia como batista, ou nós vamos ler a Bíblia como presbiteriano. E a Bíblia não é nem assembleiana, nem batista, nem presbiteriana. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva, infalível, inerrante, inspirada, suficiente para nós, e é assim que nós temos que voltarmos quando nós nos debruçamos sobre um texto sagrado. Lermos a palavra, porque ela é suficiente para nós, e deixamos de lado qualquer tipo de interpretação ou visão que as pessoas possam ter a respeito desse texto. Então, nós vamos, além de ler e deter-nos nos textos bíblicos sagrados, Gênesis ele está dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11 nós temos a criação de tudo, e a partir do capítulo 12 em adiante nós temos então as famílias sendo formadas a partir do patriarca chamado Abraão. Então, nós vamos caminhar nesta sexta-feira a partir do capítulo 1, e se Deus nos permitir, nós vamos até o capítulo 11 para vermos a criação de tudo o que aconteceu. Todas as linhas, todas as doutrinas existentes na Bíblia surgem do livro de Gênesis. Então, os evangelhos falam de Gênesis, o livro de Atos fala de Gênesis, as epístolas paulinas falam de Gênesis, as epístolas de Pedro falam de Gênesis, João, as suas epístolas falam de Gênesis, o Apocalipse fala de Gênesis. Então, a primeira lição que nós tomamos é que nós precisamos acreditar nesse livro, que é a palavra de Deus inspirada para nós. Por quê? Porque se nós acreditarmos que isso aqui é uma metáfora e que tudo aquilo que nós vimos aí é só história, nós temos que jogar a Bíblia fora. Por quê? Porque nós partimos desde o começo e Gênesis vai declarar algumas verdades para nós. Então nós precisamos acreditar naquilo que a palavra diz a respeito de Deus, a respeito da criação, a respeito do homem, a respeito das doutrinas bíblicas que vêm a seguir, para nós então acreditarmos na palavra de Deus na sua totalidade. Isso começa aqui pelo livro de Gênesis, e isso que nós vamos ver aqui. O livro de Gênesis vai nos mostrar a existência de Deus, ele vai nos mostrar a criação do homem, ele vai nos mostrar o casamento, ele vai nos mostrar a graça e o juízo de Deus, e todas as vertentes doutrinárias da Bíblia Sagrada surgem do livro de Gênesis em seu começo. A sua autoria tradicionalmente é dada a Moisés, e é claro que a única coisa que Moisés não vai escrever é os finais do livro de Deuteronômio, que conta a sua própria morte. É a única coisa que Moisés, claro, com certeza, eu acredito que ele não escreveu, porque ele não poderia contar a sua própria morte. Mas a totalidade do Pentateuco, que são os 5 livros mosaicos, é dada autoria a Moisés. O próprio Senhor Jesus disse, e a lei de Moisés, e as leis que Moisés escreveu. Jesus disse, ele escreveu acerca de mim. Então, até o próprio Jesus dá a Moisés a autoria desses 5 livros, e quem somos nós para negar essa autoria, né? Eu disse que não vou entrar aqui em linhas de pensamento e teoria e nada disso, só vamos ficar com aquilo que o texto disse para nós. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 1, verso 1, eu tenho aqui a tradução King James, eu não sei que tradução tem ali, mas podemos ler essa aí, não há problema. Diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A minha tradução tem alguns detalhes diferentes, por isso que eu gosto dela. Eu gosto de todas as traduções, hoje existem centenas de traduções. Mas essa tradução é algo interessante, porque ela mantém algumas coisas que é muito importante e faz toda a diferença na hora de nós lermos as escrituras. Se vocês vão notar ali, nós não temos aí uma vírgula depois do princípio. Na minha Bíblia diz assim, no princípio, vírgula. Isso na exegese bíblica faz toda a diferença, porque a exegese bíblica me disse que eu preciso fazer uma pausa ali, que aconteceu algo nesse princípio. E depois então continua a leitura dizendo,
Deus criou os céus e a terra. Então nós vamos ver algumas afirmações nesse versículo que o autor que está a escrever o texto, então, demonstra para nós. Quando ele vai escrever no princípio, nós precisamos analisar e ver que nós não vamos chegar a conclusão alguma de determinar um tempo para esse princípio. Esse princípio que nós não sabemos, não entendemos, não compreendemos. Por quê? Porque nós só compreendemos sobre espaço, tempo, tamanho. É a única coisa que nós compreendemos. Nós não compreendemos sobre a eternidade. Nós só compreendemos sobre tempo, espaço, tamanho. Tudo que é respectivo ao homem nós compreendemos. Agora, tudo que é eterno, há certas coisas que nós não compreendemos e nós não vamos compreender nunca. Por quê? Porque a eternidade é um atributo natural de Deus. Então, tudo que é eterno é matéria viva somente de Deus. Então, esse princípio jamais nós vamos colocar uma data, jamais vamos poder dizer isso foi no dia tal, na tarde tal, na manhã tal, no ano tal. Jamais nós vamos colocar data a esse princípio. Porém, é o princípio de Deus, é o princípio do eterno Deus. Gênesis vai nos afirmar algumas coisas, e Gênesis já afirma a eternidade de Deus nesse princípio, no princípio. Interessante é que antes que as coisas foram criadas, Deus já estava. Antes que as coisas fossem formadas, Deus já era no princípio. Nesse princípio eterno, Deus já existia, Deus já era. Por isso que Deus ele é eterno, Deus ele é autoexistente e Deus é suficiente. Ou seja, Deus ele é de eternidade a eternidade. Ninguém criou Deus e Deus é suficiente. Deus é suficiente. Deus não criou a terra, Deus não criou os céus para dizer, olha, eu criei, eu sou Deus. Não, ele já era Deus antes de criar a terra, antes de criar céus, mar e estrela, ele já era Deus. É nós que temos essa intenção, esse sentimento de eu querer fazer alguma coisa para eu me tornar alguma coisa. Deus é diferente, ele já era. Deus fez porque ele é Deus, ele não fez porque queria ser Deus, ou porque ele ansiava ser Deus. Não, ele já era Deus, e a partir do princípio que ele era Deus, porque ele é Deus, autoexistente, autossuficiente, que ele vai criar todas as coisas. Interessante é que tem um livro chamado As Categorias de Aristóteles, e ele vai explicar a diferença entre tempo e eternidade, né? Tempo e eternidade. Eu disse que as coisas do tempo nós compreendemos, dia, mês, ano, as coisas do tempo nós compreendemos. Agora, coisas da eternidade nós não compreendemos. Então, esse livro chamado As Categorias de Aristóteles vai explicar alguma coisa sobre tempo e eternidade. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui 1 milhão de anos, se nós tirarmos um dia a 1 milhão de anos, quanto é que fica? Menos 1 milhão, não é? Dentro do milhão fica um dia menos, não é? Se nós a 1 milhão de anos, nós tiramos um dia, nós não teremos 1 milhão mais. Agora, se nós tirarmos 1 milhão dentro da eternidade, quanto é que fica? Eternidade. Se nós tirarmos 1 bilhão de anos na eternidade, fica quanto? Fica a eternidade, não é? Então há coisas que dentro do nosso tempo, dentro do nosso espaço, nós compreendemos. Agora há coisas na eternidade que nós não compreendemos, não entendemos. Então quando o escritor coloca no princípio, esse princípio é o princípio de Deus, só que Deus já era Deus. Nós devemos compreender que o autor está falando que no princípio criou Deus, não é que no princípio era Deus. Não, Deus não tem princípios, Deus não tem um começo, Deus ele é autoexistente. Então ele, a partir disso, vai começar a criar todas as coisas, e isso que nós vamos ver aqui. Interessante é que esse princípio que o autor coloca aqui, é inimaginável nós conseguimos chegar. Onde é que esse princípio? Alguém sabe quanto é que é a velocidade da luz?
Mais ou menos 300 milhões por segundo. É a velocidade da luz por segundo. Imagina, é muito rápido. Só que, cientificamente falando, para nós atravessarmos de ponta a ponta no universo conhecido, a ciência disse que nós levaremos 98 bilhões de anos para atravessarmos de ponta a ponta. Mas a Bíblia diz acerca de Deus que Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que Ele estende as cortinas, estende os céus como se fosse uma cortina, e a desdobra como se fosse uma tenda. Ele coloca na coxa das suas mãos todas as águas dos oceanos, né, e mede na concha das suas mãos, para tentar compreender a grandeza do Deus que nós adoramos, que nós glorificamos. Amém, irmãos? Então esse princípio não tem como nós colocarmos data. Então o autor vai dizer, no princípio, Deus, né? E aqui cai por terra muitas doutrinas que enganam as pessoas por séculos, apresentando os deuses, apresentando Deus de isso, Deus daquilo. E aqui o autor diz, no princípio, Deus. Aqui não diz no princípio deuses, ou vários deuses fizeram. Não, ele vai afirmar para nós que a teoria dos vários deuses não existe. Então o autor vai dizer, no princípio foi Deus. Deus que criou os céus e a terra. Interessante é que essa afirmação é muito importante. Para nós é muito fácil porque nós adoramos Deus. Mas para as pessoas que ainda têm essa confusão na cabeça, talvez é muito importante, né, que elas ouçam que há um só Deus, Criador de todas as coisas. No princípio, Deus criou. Interessante é que há uma ação em criar. Por quê? Porque não é criar da maneira que nós imaginamos. Porque o verbo aqui que aparece para criar no hebraico é barar. E esse verbo no hebraico barar não se utiliza para o ser humano quando ele cria. Esse verbo barar só se utiliza para Deus. Por quê? Porque o verbo hebraico barar, isso quer dizer que ele vai criar sem matéria pré-existente. Ninguém consegue criar algo sem matéria pré-existente, a não ser o próprio Elohim. Deus criou. Amém? No princípio criou Deus. E como é que nós entendemos quando é que Deus criou? Porque nós estamos falando que Deus é eterno. Deus vive na eternidade. Ele é eterno. Quando é que ele começa a criar as coisas? No segundo que o tempo começa a existir. Estão aí comigo ou não? Há uma dobradiça entre eternidade e tempo. Deus não vai criar as coisas na eternidade. Deus vai criar as coisas no tempo. No princípio criou Deus. A partir do momento que Deus começa a criar, o tempo começa então a se fazer sentido dentro da criação. Então Deus vai criar, a partir do momento que Deus cria, então começa algo que nós conhecemos chamado tempo. Então Deus vai criar no tempo. É só Ele que pode criar, tem essa ação de criar do nada. Então Paulo vai interpretar isso e vai dizer: Deus traz à existência coisas que não existem. É só Deus que pode fazer isso. Por isso o escritor categoricamente vai colocar esse verbo aqui, Bereshit Borá Adonai. No princípio criou Deus todas as coisas, tanto os céus como a terra. É só Ele que pode criar sem matéria pré-existente. Do nada, Deus começa a criar todas as coisas. Amém? Interessante que o texto disse que no princípio Deus criou céus.
e terra. Céus está em plural, terra está no singular. Isso nos dá uma noção de como Deus vai criar as coisas. Agora, nós somos seres humanos, seres terrestres. É por isso que a Bíblia trata da terra. Não é porque nós somos o centro do universo. Nós vivemos nesse vasto universo, numa determinada galáxia, não é? As galáxias são constituídas por um planeta, bilhões de estrelas, e numa dessas galáxias está um grãozinho de areia chamado Terra. E nesse grãozinho nesse grãozinho de areia chamado Terra, dentro desse grãozinho de areia está uma espécie chamada ser humano, não é? Então nós não somos o centro do universo, nós não somos o centro da atenção de Deus, não, nós somos algo que foi colocado dentro de um grãozinho de areia, no meio desse universo gigantesco. Então a Bíblia trata da terra porque nós somos habitantes dela, mas Deus fez céus, e como é de importância para nós, Ele também fez a terra. Mas Ele também fez Marte, Júpiter, Vênus, Netuno e tantos outros conhecidos e desconhecidos que existem por aí. Amém? Mas eu disse que nós vamos ficar com o texto, porque o texto diz: Deus criou céus e terra. Amém? Verso de número 2. E interessante para que quem gosta de ciência, eu gosto da ciência. Uma ciência bem explicada, ela vai de mão dada com a Bíblia, né? Uma boa ciência compreendida, ela é amiga da Bíblia Sagrada, né? Uma ciência mal compreendida, é aí que o negócio começa a bater, não é? Por exemplo, grandes pensadores como a teoria de Darwin, não é? Darwin escreve a sua teoria lá em 1859, né? Mas eu nunca acreditei. Me perdoe, se você acreditou um dia, eu nunca acreditei que eu vinha dos macacos. Me perdoe você se você evoluiu deles. Eu jamais acreditei que eu evoluí dos macacos. E nunca mais a gente evoluiu para nada, não é? Interessante isso. O macaco evoluiu, virou homem, e o homem não evolui nunca mais. Voltou a ser macaco de novo, alguns, né? Darwin, Freud e tantos outros tentaram, né, combater a existência de um Deus criador, não é? E até os dias de hoje ainda são linhas, os ateístas combatem essa linha de que Deus não existe, que isso aqui é fruto de uma explosão chamada Big Bang. O Big Bang explodiu e colocou tudo os planetas no mesmo lugar, na mesma órbita, fez com que a Terra girasse da maneira certa, com que se contasse os dias certos, a Lua aparecesse, o Sol se escondesse. Isso fez a explosão, não é? A explosão colocou em ordem todas as coisas, não é? É a teoria, não é? E aí eu falei uma vez com um irmão na igreja, que o irmão acreditava na explosão do Big Bang. Eu disse: eu também acredito. Pastor, o senhor acredita? Acredito, com certeza. Então o senhor acredita que a explosão coloca em ordem as coisas? Não, aí mais ou menos. Eu vou explicar para você. Não, mas eu acredito. Ele me disse: eu acredito que a explosão coloca em ordem as coisas, que melhora as coisas. Ok, então vai lá. Traz a sua bike. Vamos explodir sua bike, vamos ver se vira uma Harley Davidson. Traz lá o seu carro lá de 1640, vamos explodir para ver se ele vira num Porsche. Não, pastor, não vira. Então, explosão não traz ordem. Explosão traz desordem, destruição. Agora, nós que acreditamos na palavra de Deus,
Nós acreditamos que Deus fez tudo mediante o poder da sua palavra. E nós vamos ver isso mais na frente. Amém, irmãos? Mas eu, como gosto de ciência, como eu disse para vocês, nós temos aqui 3 elementos da ciência. Dentro desse texto, nós temos 3 elementos da ciência. Nós temos o tempo, nós temos o espaço e nós temos a matéria. São 3 coisas que a ciência é fascinada nisso. A ciência é fascinada no tempo, no espaço e na matéria. E nós temos aqui, no texto de Gênesis, nós temos o tempo, espaço e a matéria. Pastor, me disse o tempo. No princípio. Então me disse o espaço. Os céus. Então me disse a matéria. A terra. Nós temos aqui o tempo, o espaço e a matéria num versículo só. Verso de número 2 diz assim a Bíblia: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. E vou parar por aí. E disse Deus, ao Big Bang: haja luz. E houve luz. Amém? Então nós temos aqui, no verso de número 2, a terra, entretanto, era sem forma e vazia. Né? Como vocês viram aí na ilustração. A terra não tinha forma, era vazia. A escuridão cobria. Por que a escuridão cobria? Vamos pensar um pouquinho. Por que a escuridão cobria toda a terra? No verso de número 2. Porque não havia luz. Porque a luz vem logo a seguir. Então o escritor está a contar que a terra, entretanto, era sem forma, era vazia, a escuridão cobria o mar em que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, ou sobre a face das águas, né? E depois, então, Deus disse: haja luz, e houve luz. É isso que sua Bíblia diz? Amém? Interessante é que Deus cria todas as coisas pela palavra do seu poder. Não, pastor, está errado. É o poder da sua palavra. Não, é a palavra do seu poder. Vamos ler Hebreus capítulo 1. Vamos ler lá. É impossível não sair de Gênesis, porque toda a Bíblia está conectada ao Gênesis. Então cada texto que nós vamos ler depois vai estar conectado com o livro de Gênesis. Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por meio dos profetas, nesse último tempo nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou. Como é que disse aí? Por meio de quem criou o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Amém? Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém? Então há uma cumplicidade na criação. Nós, quando pensamos que Deus criou tudo, nós achamos que só Deus Pai que teve ação na criação. E nós vamos ver Deus Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando aqui na criação. Nos primeiros 3 versículos bíblicos, nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando para que todas as coisas pudessem ficar em ordem. Nós temos no verso 1, nós temos Deus Pai, no verso 2 nós temos o Espírito Santo pairando sobre as águas, e no verso de número 3 nós temos o Filho. O Filho é a luz, o Filho é aquele que trouxe
a luz, né, no meio das trevas, no meio da escuridão. Para isso, nós precisamos ir a João, capítulo de número 1. Vamos lá ver, você que trouxe a Bíblia, você que está aí no Datashow, me ajude. João, capítulo 1, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, verso de número 1 que diz, João 1:1. No princípio... Esse princípio é Gênesis 1:1. Amém? Esse princípio que João disse é Gênesis 1:1. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Verso de número 2. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. 3. Vamos ler aqui. Que bom que lê a Bíblia, irmãos. Não é? Vamos ler aí algumas coisas. Todas as coisas foram feitas através de quem? Da palavra, através dele. E sem ele, nada do que existe teria. 4. Nele, na palavra, no Filho, nele estava a vida. E a vida era... Amém? Ele é a luz. Ele é a palavra. Então, quando nós vemos Deus criando, não é só Deus criando. O nosso Deus trino que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Deus que se manifesta como Deus criador, o poder que sustenta a sua criação, chamado Espírito Santo, e o arquiteto da criação, chamado a Palavra, porque ele governa com a palavra do seu poder. Jesus governou ou manifestou o seu ministério pela palavra do seu poder. Jesus olhava e dizia, levanta e anda. Jesus olhava e dizia, Talita cumi. Jesus olhava e dizia, olha, a tua fé te salvou. Jesus olhava e dizia, olha, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus dizia, olha, pegue isso aí e vai embora, seja curado. Por quê? Porque ele sabia que governava pela palavra do seu poder. É a palavra dele que tem o poder. E o mais triste disso, irmão, que só um homem na Bíblia compreendeu esse mistério. Só um homem compreendeu. Eu quero que você me acompanhe esse texto. Só um homem compreendeu que há a palavra do seu poder. Ela transforma a história. A palavra do seu poder muda cativeiro. A palavra do seu poder transforma toda e qualquer situação contrária. Há só um homem na Bíblia que entendeu esse princípio. Vamos ao texto, Mateus capítulo 8, verso de número 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando, seguinte, Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo um horrível tormento. Então Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião, Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Mas... não preciso o Senhor vir na minha casa. Não precisa a sua presença, eu só preciso uma palavra, porque a sua palavra tem poder. O Senhor governa através da palavra do seu poder. Não é a presença dele, é a palavra dele que vai gerar mudança.
diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Seguinte, porque eu também sou. Olha, e aí ele vai dar a explicação que ele entendeu esse princípio. O centurião vai dizer assim: porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados a minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo fazer isso, e ele o faz. Verso de número 10. É isso? Verso de número 13. Então diz Jesus ao centurião: vai-te, e de maneira como? Assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Ele governa pela palavra do seu poder. É a sua palavra que gera o poder. E quando nós vemos na criação aqui, no princípio Deus, mas não é somente Deus envolvido na criação, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhando como um concerto afinado e bom de ouvir, criando todas as coisas que nós conhecemos e sabemos. Verso de número 4 do capítulo 1 de Gênesis. Nós estamos lendo Gênesis. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz Yom, dia, e as trevas Laila, chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Interessante que o profeta Isaías, vamos lá ler, no capítulo 43, ele traz uma revelação da parte de Deus. Isaías 43, verso de número 13, traz uma revelação da parte de Deus. Ele recebe através do Espírito Santo essa revelação, e ele escreve então dizendo: desde toda... Me ajuda a ler aí. Eu, e não há nada, nem ninguém quem impedirá. Jesus vai olhar para os judeus que estavam ali e vai dizer: antes que Abraão fosse, eu já sou. Só que as palavras de Jesus precisam uma análise espiritual e revelador, porque senão vão fazer a mesma pergunta que os fariseus: como é que você, antes de Abraão, tu não tem nem 30 anos? E Jesus é desde a eternidade. Desde a eternidade, Ele é a palavra pela qual foram feitas todas as coisas. E sem Ele, nada do que se fez teria sido feito. Amém? Glória a Deus. Primeiro dia, verso de número 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento, separou as águas estabelecidas abaixo, deu limites das que ficaram por cima, e assim aconteceu. Deus ao firmamento deu o nome de céu. E a tarde passou, raiou a manhã, e esse foi o segundo dia. Então disse Deus que as águas que estão sobre os céus se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de